Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu quero estar falando com vocês rapidamente sobre os 4 métodos para interpretar a escatologia bíblica, ou seja, o estudo sobre o fim dos tempos. Existem pelo menos 4 maneiras que os teólogos, os estudiosos aí e as igrejas em geral utilizam para fazer as interpretações. Há uma maneira de interpretar que talvez seja a que você conheça, talvez seja a maneira que você aprendeu durante todos os anos, que se chama futurismo. Essa é o método de interpretação que predomina hoje no mundo cristão, na igreja brasileira e até mesmo nas igrejas no mundo afora. Mas existem outras maneiras de interpretar. E eu quero estar passando aqui para vocês, falando um pouco, como que funciona cada uma delas, bem breve, para que você possa, até mesmo quando estiver fazendo os seus estudos, quando estiver ouvindo uma pregação, uma mensagem, talvez você vai conseguir ter um entendimento melhor, porque você vai entender que existem linhas de interpretações, maneira de olhar os textos. Eu quero estar te ajudando aí através desse vídeo. Bom, então vamos lá. Quais são essas 4 interpretações? A primeira delas é o futurismo, que eu acabei de dizer. O que significa essa maneira de interpretar? Então, quem utiliza esse método de interpretação, quando ele analisa os textos de Apocalipse, o texto de Daniel, das 70 semanas, os textos que falam sobre o anticristo, que falam sobre o fim dos tempos, eles entendem, analisam os textos como acontecimentos futuros que ainda virão acontecer. Então, o próprio governo do anticristo, a grande tribulação, eles entendem sobre o milênio. E essa metodologia, esse método de interpretação, ele utiliza o método literal dos textos. Então, para o futurismo, a maneira de interpretar é uma maneira literal de ler os textos. Então, quando eles vão falar sobre o governo do anticristo, será uma pessoa, que existirá aqui na Terra, será a marca da besta, será um chip, será algum outro tecnologia que possa ser implantado nas pessoas, porque quando eles analisam a marca na testa e na mão, eles entendem de uma forma literal. Esse método de interpretação é o método mais utilizado na igreja, Então, existem outros desdobramentos, mas eu não vou entrar nesses assuntos, a respeito do arrebatamento, a respeito da volta de Jesus e tudo mais. Então, esse método, ele entende, analisando os textos, que as profecias, elas irão se cumprir ainda no futuro. Esse método surgiu no século XVI, através de um padre jesuíta, que ele queria, logo na Contra-Reforma, porque os reformadores na época estavam acusando a Igreja Católica e o Papa de serem o anticristo e a Igreja Católica de ser a grande Babilônia de Apocalipse. Então, eles entendem que aquelas profecias, principalmente de Apocalipse, que se relacionavam ali ao anticristo, ela ainda viria a acontecer. Então, esse método surgiu no século XVI como uma defesa da Igreja Católica contra as acusações que os reformadores estavam fazendo. O segundo método de interpretação é o preterismo. O que isso significa? Significa que as maiorias das profecias, quase que todas elas, porque existe um desdobramento também aqui nesse método de interpretar, que é o método preterismo total e o preterismo parcial. E eles entendem que as profecias aconteceram no passado, até o ano 70 depois de Cristo. Então, quando eles vão ler lá muitos dos textos, Mateus capítulo 24, alguns textos nas cartas de Paulo, alguns textos em Apocalipse, Daniel, eles interpretam que essas profecias, muitas delas já se cumpriram no passado. Então, por isso que se chama preterismo, que fala do passado. E para eles se cumpriu até o ano 70. O preterismo total
entende que até a própria volta de Jesus aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E o preterismo parcial, eles entendem que ainda falta o retorno de Cristo, falta a volta de Jesus significa, né, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Então, para eles não existe o anticristo, não existe a grande tribulação. Todos esses textos já foram interpretados de maneira que isso já se cumpriu no passado. Então, esse método também surgiu no século XVI, através de um outro padre jesuíta, que também foi, na época, para defender as acusações dos reformadores. Então, como a reforma estava ganhando força na Europa e eles estavam acusando a igreja e o papado de ser o anticristo e a Babilônia, né, a grande Babilônia, a grande meretriz de Apocalipse, eles então, interpretando os textos, eles vão analisar os próprios textos que os reformadores estavam acusando a igreja de que ou aqueles textos iriam se cumprir no futuro ou que aqueles textos já tinham se cumprido no passado. Então também é uma maneira de interpretar. Esses dois métodos são antigos, né, do século XVI, mas o preterismo durante muitos séculos ficou, né, assim, em silêncio, não era utilizado pelos teólogos e pelas igrejas, mas nas últimas décadas tem ganhado muita força, principalmente nos Estados Unidos e agora no Brasil, né, também algumas igrejas, alguns grandes pastores do Brasil também utilizando algum desses métodos para interpretar os textos. Qual é a grande diferença desse método para os demais? A grande diferença é que na visão preterista não haverá o anticristo, não haverá ali uma grande apostasia do povo cristão, mas pelo contrário, o povo de Deus vai continuar avançando, conquistando nações, ganhando vidas para Jesus, e o evangelho vai progredir cada vez mais. Isso vai trazer um avivamento na igreja, no povo de Deus, uma transformação na sociedade. Então, os outros três métodos, eles entendem, né, que no fim dos tempos haverá uma grande apostasia, haverá o governo do anticristo, perseguição contra os cristãos, e o evangelho vai se enfraquecer. Então essa é a grande diferença do método preterismo para os demais métodos. O terceiro método que eu quero falar é o método idealista ou alegórico. O que significa? Significa que quem utiliza essa maneira de interpretar os textos, muitos dos textos, não todos, mas a maioria dos textos, eles interpretam de forma simbólica, como se fossem verdades que os textos estão dizendo, mas não na literalidade dele, que existem, né, uma verdade espiritual maior por trás dos textos. Exemplo, o milênio. Para quem utiliza esse método, eles são conhecidos como amilenistas. São pessoas que não consideram que o milênio que nós teremos, né, que a Bíblia diz em Apocalipse, será um milênio literal, que nós viveremos aqui na Terra durante 1000 anos literais. Eles entendem que é algo simbólico, quando o texto está dizendo é algo simbólico. Ou seja, para eles nós já vivemos esse milênio porque é algo espiritual. O anticristo, né, a marca do anticristo é literal? Não. Era um sistema de governo, é um sistema, uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Então existem verdades por trás do texto que não necessariamente são literais. O método futurista, ele vai se basear sempre na literalidade dos textos. Esse método idealista, ele vai, né, entender que muitos textos são simbólicos, por isso que vem de idealismo, ou do método alegórico. Esse é um método muito antigo, desde do início da história da igreja. A igreja católica utilizou, né, esses métodos desde o período até mesmo dos filósofos gregos, que eles analisavam e estudavam textos. Esse método surgiu também depois na escola de Alexandria e assim percorreu durante toda a Idade Média, e hoje principalmente as igrejas presbiterianas e as igrejas reformadas acabam utilizando esse método de interpretação. E por fim, existe um método chamado historicismo. Esse método significa que muitos dos textos também são entendidos de formas simbólicas, mas todo texto tem que fazer uma conexão com a história da humanidade, a história da Terra. Então ele não tem, não é da mesma forma que o futurismo, que vai acontecer tudo no futuro, apesar de que todos os métodos ainda existem parcialmente
alguns textos que são futuros, como, por exemplo, a volta de Jesus, que não aconteceu, né, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Então, todos eles existem, né, alguns pedaços, alguns pontos que a gente pode dizer que está ainda para se cumprir no futuro, porque isso é óbvio. Então, o historicismo, ele vai analisando a própria história. Ele segue, né, uma sequência da história, e os acontecimentos que vão acontecendo fazem conexões com o texto. Então, o anticristo para eles, a marca do anticristo, também é uma maneira é um sistema, é uma maneira de se pensar, de agir, de você receber esse sistema do anticristo, que é anti-Deus, anticristão, anticristo, melhor dizendo. Então, o que acontece? Algumas profecias ainda irão se cumprir, mas depende de acontecimentos durante a história, né, que vão fazer essas conexões. Então, esse método hoje ele é utilizado apenas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, e as demais igrejas adventistas, e é um método também que já vem há muito tempo, que já existe, né, e analisa os textos dessa forma. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha compreendido. Foi um vídeo breve, curto, mas que possa aí mostrar para ti que não existe apenas, né, um método de interpretar, e quando você estiver aí fazendo seus estudos ou ouvindo, né, alguns pastores que você gosta, algumas mensagens, esse é um tema que está na boca de muitos pastores, principalmente por causa da pandemia, por causa do Covid, né, muitos estão falando sobre a volta de Jesus, sobre, né, esses acontecimentos, e eu sei porque já fui assim, né, às vezes a gente acaba escutando um pastor, depois escuta outro, lê um texto na internet, lê outro, e às vezes a gente fica perdido, não entende, não compreende, porque um fala uma coisa, outro fala outra, um diz que o milênio é literal, outro diz que o reino, né, ele não é literal, um diz que Jesus vai voltar antes da tribulação, outro diz que vai voltar no meio, vai voltar depois, o anticristo, o que vai ser a marca do anticristo, o mundo vai melhorar, vai piorar. Então nós precisamos entender que, na verdade, existem métodos de estudar, método de interpretar. Então ainda não chegou-se numa conclusão, né, assim, única de que essa é a maneira correta de interpretar, e não vai acontecer isso. Então você precisa apenas, né, saber que existem maneiras que os teólogos e os estudiosos utilizam para interpretar, mas quando você entende isso, vai facilitar a tua compreensão, vai facilitar, né, o teu entendimento. Acima de tudo, o mais importante é nós estarmos preparados para o retorno de Cristo, nós estarmos ansiando a volta de Cristo, amando e desejando a volta de Cristo, como Paulo escrevia nas suas cartas, e também, né, como dizia Santo Agostinho, naquilo que não seja essencial, nós podemos ter, né, a paciência com os irmãos. Naquilo que é essencial, nós precisamos ter unidade. Mas, acima de tudo, nós devemos ter o amor, a caridade, né? Então, se existe alguém da sua congregação, da sua igreja, que pensa de forma diferente de você, lembre-se, essa maneira de interpretar a volta de Jesus não é um texto ou uma doutrina essencial, porque isso é fato e vai acontecer, né? Nós podemos ter, acima de tudo, o amor, a compreensão e entender que cada pastor, que cada igreja tem a sua maneira de interpretar, a sua visão, e que Deus possa, né, nos abençoar e nos ajudar a estarmos preparados